Muito bem, meus amigos, dando continuidade ao nosso estudo para o concurso da Hemobras. Hoje nós iremos dar continuidade ao assunto e iniciando a aula de número 8. Iremos já caminhando para o final do estudo do Estatuto. Iremos hoje aprender sobre as competências dos órgãos da administração geral da Hemobras. Nós vimos nas aulas anteriores, no artigo 19, sobre a composição da administração, mas neste caso da administração geral da Hemobras. E nós vimos que a administração geral da Hemobras, ela é composta basicamente por 5 órgãos. Então é de fundamental importância que você grave esses 5 órgãos, porque nós iremos ver mais na frente as características, a composição, as competências e os prazos relacionados a cada um desses órgãos, certo? Então, com certeza vai cair alguma questão relacionada à composição e às características de cada um desses órgãos. Então, só relembrando aqui, nós colocamos nas aulas anteriores aqui esse gráfico e o artigo 19 vai dizer que a administração geral da Hemobras é composta por estes 5 órgãos, Por estes 5 órgãos, que são o Conselho da Administração, a Diretoria Executiva, o Conselho Fiscal, o Comitê de Auditoria e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, certo? Então são esses 5 órgãos que nós devemos gravar e que nós iremos trabalhar com eles nessas aulas 7 e, aliás, essas aulas 8 e 9, ok? Muito bem, dito isto, gente, nós iremos partir agora para um assunto que não é de do agrado de muitos concurseiros, que é competências, certo? Nós temos, como nós temos esses 5 órgãos que compõem a administração geral, o Estatuto ele vai trazer as competências de cada um desses órgãos. Então, eu queria mostrar primeiro para vocês as competências do Conselho da Administração, que se constitui o órgão principal da administração geral da Hemobras, certo? Então, nós temos aqui, a partir do artigo 65, as competências do Conselho da Administração Geral. Todavia, eu queria salientar para vocês, queria destacar para vocês, que são muitas competências, como vocês podem ver aqui. Talvez até esteja um pouco minúsculo, pequeno para você enxergar daí, porque realmente são muitas competências, certo? Então, nós temos basicamente aqui 2, 3, 4 telas somente de competências do Conselho da Administração, que é o primeiro órgão, que é o órgão máximo, o órgão principal que compõe a administração geral da Hemobras, certo? Então, nós não vamos ficar aqui lendo competência por competência, certo? Eu vou pular essa parte aqui e vou pedir que vocês leiam em casa cada uma dessas competências, porque ao todo, se vocês observarem, são 40 incisos, certo? Todavia, como eu já falei em aulas anteriores, quando se trata de competências, é importante que a gente leia, é importante que a gente passe o olho em cima, porque certamente vai servir para alguma coisa essa leitura, certo? Então, mesmo que a gente não vai estudar aqui, até porque vai demandar, eu acredito que umas 2 aulas somente lendo a competência de apenas o Conselho da Administração, então eu vou pular e vou pedir que vocês leiam em casa, ok? Todavia, essa parte aqui, da mesma forma que está aqui nos slides, vai estar também no material que eu vou estar disponibilizando. Então, esse material eu já grifei aqui as partes principais das competências do Conselho da Administração, certo? Então, essas partes principais vão ser as partes que vocês vão prestar mais atenção, certo?
porque a gente sempre vai procurando grifar as partes mais principais, observar as partes mais importantes, para não estar aí perdendo tempo com tudo ou querer decorar tudo, certo? Então, pulando aqui, gente, nós iremos para as competências dos demais órgãos, certo? Que são o Conselho Fiscal, né? A Diretoria Executiva, Conselho Fiscal, Comitê de Auditoria e o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração, certo? Então, pulando aquela competência do Conselho da Administração, nós vamos ter aqui os demais, os outros quatro órgãos ou 4 conselhos, né, que também possuem as suas competências específicas, certo? Então, de acordo com os artigos que eu coloquei aqui, e eu já relacionei, né, já coloquei aqui uma ao lado da outra, para não precisar você ter que estar indo lá para frente, procurando o que um fala, o que o artigo fala, ou que o estatuto fala sobre um órgão, uma competência de um órgão e a competência de outro. Então, está tudo aqui relacionado um ao lado da outra. Isso também ajuda a gente a perceber, né, como cada uma dessas competências se diferenciam, certo? O que vai estudar aqui, aliás, o que vai ajudar no nosso estudo aqui sobre competências é tentar diferenciar o que cada uma tem a ver. Mais na frente eu vou dar uma dica chave para vocês decifrar as competências e tentar lembrar as competências de cada um desses órgãos, inclusive a do Conselho da Administração. Mas aqui a gente realmente vai ler, né, rapidamente a de cada um deles. Então, começando pela primeira coluna, que é a coluna das competências da diretoria executiva. A diretoria executiva vai, primeiro, gerir as atividades da empresa e avaliar os seus resultados. Então, preste bem atenção nos verbos, né? Os verbos, eles, geralmente, em competências, os verbos, eles estão sempre no infinitivo, né? Que termina em AR, ER ou IR. Então, gerir, o que é gerir, né? Então, vai precisar do seu raciocínio para tentar lembrar de qual é o significado dos verbos que estão aí no infinitivo. Então, gerir tem a ver com administrar, tem a ver com executar, né? Observe também que existe uma certa hierarquia, né? Geralmente, a gente vai até ver mais na frente que a diretoria executiva ela está subordinada ao conselho da administração. Enquanto o conselho da administração ele passa as ordens gerais, a diretoria executiva ela tem a competência principal de executar tudo aquilo que foi decidido pelo conselho da administração, ok, gente? Então, como aqui está dizendo, gerir as atividades da empresa e avaliar os resultados. Então, enquanto a conselho da administração está mais na parte de ditar as normas, de ditar os regulamentos gerais, de forma geral, a diretoria executiva é aquela que está mais na prática, né? Está mais com a mão na massa, executando aquilo que foi decidido pelo conselho da administração. Muito bem, o inciso segundo vem dizer que monitorar, aí eu já pulo, já grifo as palavras principais, monitorar negócios, né? A sustentabilidade dos negócios, riscos, né? E as respectivas medidas de mitigação, elaborando relatórios gerenciais com indicadores de gestão, né? Então, monitorar a sustentabilidade, os riscos, né? As medidas de mitigação, então isso é uma competência da diretoria, né? Terceiro, elaborar orçamentos anuais e plurianuais, né? Eu grifei, né, a primeira parte, mas geralmente quando a gente formata a tabela, né, e coloca essa corzinha azul aqui, ela automaticamente tira a parte que está em negrito. Então, vocês me desculpem, essa parte aqui deveria estar a primeira parte, né, dos incisos em negrito, né? Mas infelizmente a formatação não ajudou muito. Muito bem, mas não tem problema, né? O inciso 4 vai dizer que definir a estrutura organizacional da empresa, né? Veja, tratar da organização, de como a empresa é organizada. Seguindo, né, depois eu volto para ver os outros.
O quinto vai dizer que a diretoria executiva vai aprovar as normas internas de funcionamento, né? Então é ela que trata das normas internas de funcionamento. O sexto, promover a elaboração em cada exercício, lembrando que exercício aí se refere a ano, não é? Aos 12 meses. Em cada exercício, relatório da administração e das demonstrações financeiras, submetendo essas últimas à auditoria independente e aos conselhos da administração fiscal e ao comitê da auditoria. Sétimo, autorizar previamente os atos e contratos relativos à sua alçada decisória. Então, ela é que tem a competência de autorizar atos e contratos relativos às suas competências. Oitavo, submeter, instruir e preparar. Veja bem, sempre, às vezes, vem verbos, né, conjugados aí, vem submeter, instruir, preparar adequadamente assuntos que dependam de deliberação do Conselho da Administração, manifestando previamente quando ou não houver conflitos de interesse, certo? Então, é competência da diretoria executiva. Inciso 9, nós temos aí cumprir e fazer cumprir este estatuto. Então, uma das competências principais, você não vai ver em nenhum dos demais órgãos aqui a questão de fazer cumprir esse estatuto que nós estamos estudando. Essa é uma competência única, aliás, como todas são únicas, né? Todas da diretoria são apenas da diretoria, mas essa ela se destaca, a única como competente para fazer cumprir o estatuto. Deixa eu ver se tem mais aqui, ó. Inciso 10 é o que tem mais de todos, né, dos 4. Inciso 10, colocar à disposição dos outros órgãos societários pessoal qualificado. Então, grife aí. Colocar à disposição, aí você já pula para pessoal qualificado. Pessoal qualificado trata de funcionários, não? Então, é a diretoria executiva que tem a competência por qualificar o pessoal, ok? Inciso 11, nós temos aí aprovar o seu regimento interno, né? Então, vemos que em relação a cumprimento do estatuto, em relação a regimento interno, é competência da diretoria executiva. Inciso 12, deliberar sobre assuntos que ele submeta qualquer diretor, né? Também sua competência. Inciso 13, apresentar até a última reunião ordinária do Conselho de Administração do ano anterior, plano de negócio. Então, grife aí também que a formatação tirou plano de negócios, né, para o exercício anual seguinte, né? Sempre quando se finaliza um ano e se vai adentrar a outro ano, é competência da diretoria executiva traçar um plano anual para o ano seguinte, ok, gente? Então, essa é a última competência, que é o inciso 13, competência da diretoria executiva. Agora voltamos à segunda coluna, que vamos ver as competências no artigo 84 do Conselho Fiscal. O Conselho Fiscal, aí você já vai também raciocinando. Nós vamos ver mais na frente como raciocinar para saber identificar as competências de cada órgão. Porém, aqui já dá a entender se é Conselho Fiscal. Fiscal vem de quê? De fiscalizar. Então, o primeiro inciso, a primeira competência vai ser fiscalizar. Veja que na diretoria executiva não se falava sobre fiscalizar, certo? Então, se diferencia tanto da diretoria executiva como das que vêm depois, né? Fiscalizar por qualquer de seus membros, atos dos administradores, verificar o cumprimento dos seus deveres legais e estatutários, ok? O segundo vai ser opinar sobre o relatório anual da administração e as demonstrações financeiras do exercício social, né? Então, é o Conselho Fiscal que vai ter essa competência sobre opinar, certo? Apesar que é a diretoria executiva que vai apresentar, todavia, apresentar, digo, um relatório anual ou um plano anual para o exercício seguinte, todavia, vai ser o Conselho Fiscal que vai ter a competência para opinar sobre aquele relatório anual, ok? O terceiro vai dizer que é manifestar-se sobre propostas dos órgãos da administração. Então, toda vez que
houver alguma proposta a ser votada, a ser debatida nas Assembleias Gerais, é o Conselho Fiscal que vai se manifestar sobre aquelas competências, aliás, sobre aquelas propostas, ok? Inciso 4, denunciar. Então veja que são bem objetivos as competências do Conselho Fiscal, né? Diferentemente das outras, que são mais abrangentes, mais gerais, né? Inclusive a do Conselho de Administração, o Conselho Fiscal é mais direto, é mais objetivo, fiscalizar, né? Opinar, e o quarto aqui é manifestar-se, né? O terceiro, e o quarto, denunciar, ok? Denunciar o quê, né? Então, vamos ver a continuação aqui. Denunciar erros, fraudes, crimes que descobrirem e sugerir providências. Então, toda vez que eles encontrarem, né, ou que eles tiverem suspeita de crimes, de fraudes, de erros, né, dentro da administração, dentro da empresa, eles é quem tem, que possuem a competência para denunciar e também sugerir qual a providência que deverá ser tomada, certo? O inciso 5º vai tratar de convocar a Assembleia Geral Ordinária se os órgãos da administração retardarem por mais de um mês essa convocação, e a extraordinária sempre que ocorrerem motivos graves ou urgentes. Então, vamos supor que foi marcada uma reunião, né, ordinária, mas aquela reunião, por vários motivos, foi retardada, e ali já se passou ali, ó, um mês, 30 dias, e não ocorre aquela reunião. Então, é o Conselho Fiscal que vai ali convocar para aquela reunião por conta do seu retardamento. Então, grave isso aí. O sexto vai tratar de analisar, ao menos trimestralmente, o balancete e demais demonstrações financeiras, ok? Então, analisar demonstrações, balanços financeiros da empresa. O sétimo vai dizer fornecer informações sobre matéria de sua competência à União. Então, toda vez que a União quiser saber de coisas relacionadas à fiscalização, vai ser competência do Conselho Fiscal repassar essas informações à União. O sétimo, né, aliás, o oitavo, vai dizer exercer essas atribuições durante a eventual liquidação da empresa, né? Isso é quando a empresa está sendo liquidada ou está entrando em processo de falência, de solvência financeira. Então aqui vai entrar a competência do Conselho Fiscal. O inciso 9 vai dizer examinar o relatório anual de atividade e auditoria interna, que é o RANT, e o plano anual de atividade e auditoria interna, que é o PAIT, né? Então, são dois planos aqui diferentes, né? Um tem a ver com as atividades internas de auditoria e outro com o plano anual de atividade de auditoria. Quem compete é avaliar, ou melhor, examinar, veja, os planos da auditoria, que já é essa terceira coluna aqui, que é o Comitê de Auditoria. Quem vai analisar é o Conselho Fiscal, ok, gente? O inciso 10 vai dizer que assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da diretoria executiva. Então, eles têm competência para assistir às reuniões do Conselho de Administração ou da diretoria executiva, ok? Agora, aprovar seu regimento interno, né? É o inciso 11, vai tratar do regimento próprio do Conselho Fiscal, né? O 12 vai dizer realizar autoavaliação anual de seu desempenho. Então, é interessante porque o Conselho Fiscal é o próprio Conselho Fiscal que se autoavalia em detrimento dos demais órgãos que nós vemos aqui, que são avaliados por outros órgãos, certo? Agora, o inciso 13 vai dizer acompanhar a execução patrimonial, financeira e orçamentária, podendo examinar livros, quaisquer outros documentos e informações. E o 14 vai dizer fiscalizar, mais uma vez, fiscalizar, né, o cumprimento do limite de participação da empresa no custeio do benefício de assistência à saúde. Então, quando se tratar de custeio, né, daquilo que a empresa investe em relação ao custeio do benefício de assistência à saúde, vai ser competência do Conselho Fiscal.
Gravou aí? Vamos agora para a terceira coluna, né? Voltando aqui, que é o Comitê de Auditoria. O artigo 97 vai tratar agora do Comitê de Auditoria, né? Pode até parecer um pouco parecido, né? Auditoria com fiscalizar, mas tem umas certas diferenças que nós iremos ver aqui, né? O inciso primeiro vai dizer que o Comitê de Auditoria ele vai ser competente para opinar sobre a contratação e destituição de auditor independente. Então, o Comitê de Auditoria é justamente aquele órgão que vai tratar dos auditores, que vai organizar, que vai administrar ali a questão dos auditores, certo? Auditores internos, sobre a auditoria interna da empresa. E o inciso primeiro diz que ele vai opinar sobre a contratação, que é a forma de admissão, e a destituição, né? Que é uma forma de demissão de auditor independente. O inciso segundo diz supervisionar as atividades dos auditores independentes. Então, além de opinar sobre isso, eles vão também supervisionar a atividade desses auditores independentes. O terceiro diz supervisionar as atividades desenvolvidas nas áreas de controle interno, de auditoria interna, de elaboração das demonstrações financeiras da Hemobras. Então, o terceiro também é outra espécie de supervisão, né? Só que dessa vez das ações que são realizadas em relação ao controle interno, né? A observação das normas de controle, das normas legais, se elas estão realmente sendo cumpridas ao pé da letra. Então, a competência para isso é do Comitê de Auditoria, ok? O inciso 4 vai trazer monitorar a qualidade e a integridade dos mecanismos de controle interno das demonstrações financeiras e das informações e medições divulgadas pela empresa. Então, monitorar a qualidade, né? E a integridade dos mecanismos de controle interno. Seguindo, nós temos aqui mais dois incisos, que é avaliar e monitorar as posições de risco da empresa, né? Que é quando se verifica que a empresa ela está correndo determinado risco. Então, ali, o Comitê da Auditoria ele vai entrar ali para averiguar se a empresa está correndo determinado risco e também avaliar essa exposição de risco, certo? Então, a gente vê aqui que há alguns procedimentos, como ele fala aqui, né, podendo requerer, entre outras, informações detalhadas sobre políticas e procedimentos referentes à remuneração da administração, utilização de ativos da empresa, gastos incorridos em nome da empresa. E essas situações aqui podem sim colocar a empresa em risco. Então, é nesse contexto, nesse cenário, que o Comitê da Auditoria vai avaliar e monitorar as exposições de risco da empresa. O inciso 7º, o inciso 7º diz avaliar e monitorar a adequação e o fiel cumprimento das transações com partes relacionadas aos critérios estabelecidos na política de transações. Transações aí significa acordos, né? Os acordos que foram criados ou firmados entre a empresa, Hemobras, e outros entes, né? Ou outras pessoas, seja elas físicas ou jurídicas. Então, eles vão aqui avaliar e monitorar a adequação e o fiel cumprimento desses acordos, dessas transações. O inciso 7º vai dizer elaborar relatório anual. Então, grave essa parte aí. Relatório anual com informações sobre as atividades, os resultados, as conclusões e suas recomendações, né? Então, eles sempre vão ali estar trabalhando, né? Vai estar ali criando, vai estar elaborando um relatório anual em relação às atividades de auditorias que foram realizadas durante cada ano, certo, gente? Seguindo, nós terminamos essa parte do Comitê de Auditoria e vamos para o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração. Artigo 102
vai trazer aqui que o Comitê de Pessoas, Elegibilidade, Sucessão e Remuneração vai, primeiro, opinar, né, de modo a auxiliar os acionistas na indicação de membros do Conselho de Administração e conselheiros fiscais sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições. Veja bem, esse último comitê, como ele é bem longo, bem extenso o nome dele, eu vou apenas dizer o último comitê, ele tem um papel fundamental em relação a todos os órgãos que vêm antes dele, né? Esse comitê aqui, ele vai justamente observar os requisitos e vedações para as eleições, né, dos membros desses órgãos que vieram antes deles, que vêm antes dele, certo? Então ele vai observar, e a gente já viu nas aulas anteriores, né, eu não lembro bem qual a aula exata, mas nós já vimos que competência desse comitê, né, comitê de pessoas, elegibilidade, sucessão e remuneração, avaliar, né, ou verificar se as pessoas que se candidatam, os membros que se candidatam a mesa diretora, a composição geral de cada órgão desse, se ele realmente possui os requisitos que estão na Lei 13.303, que nós vimos nas aulas anteriores, certo? Então, é competência desse comitê. Então, ele vai avaliar sobre o preenchimento dos requisitos e a ausência de vedações para as respectivas eleições, certo? O segundo vai ser opinar na indicação de diretores e membros do comitê de auditoria. Então, veja, continua relacionado a essa forma de investidura, essa forma de entrada ou de eleição a determinado cargo dentro desses órgãos anteriores a ele. Então, ele vai opinar na indicação de diretores e membros do comitê de auditoria.